Você já ouviu falar de guerras que mudaram o rumo da história? Mas e quando um único ser, invisível aos olhos humanos, é capaz de aniquilar um exército inteiro em uma única noite? Não com tanques, não com bombas, não com espadas, mas com um simples toque da vontade divina. Esta não é uma lenda, não é mitologia e muito menos ficção. O que você está prestes a assistir é um dos acontecimentos mais misteriosos, perturbadores e sobrenaturais já registrados nas Escrituras. Um evento que desafia toda a lógica humana e escancara o poder de uma entidade celestial tão temida que sua aparição mudou para sempre o curso de uma guerra e de um império. Imagine um cenário de puro desespero. Um império inteiro, cercando Jerusalém, pronto para destruir tudo, com mais de 185 mil soldados armados, treinados e sedentos por sangue. Do lado de dentro, um povo acuado, sem forças, sem saída, prestes a assistir o fim de sua história. E quando todos esperavam, uma chacina, o inesperado acontece. Nenhuma espada é empunhada, nenhum grito de guerra ecoa nos campos, apenas o silêncio da madrugada. E então, ao amanhecer, o que se vê é um mar de cadáveres, corpos espalhados por todos os lados. O exército mais temido da época foi completamente destruído. Como? Por quem? E por quê? Neste vídeo, vamos te levar a fundo por essa história real, narrada na Bíblia, que até hoje intriga teólogos, historiadores e estudiosos do mundo inteiro. Você vai conhecer os bastidores espirituais de uma guerra invisível, onde um anjo, cuja identidade ainda é um mistério, executou uma ordem direta do próprio Deus. Vamos explorar os detalhes dessa aparição assustadora, mergulhar nas implicações espirituais e levantar questionamentos que vão mexer com a sua fé e com a sua razão. Quem era essa entidade? Por que ela foi enviada? E o mais importante, o que essa história quer dizer para nós, nos dias de hoje? Se você acha que já viu tudo sobre o mundo espiritual, prepare-se, porque o que está por vir vai mudar completamente a forma como você enxerga o céu, a justiça divina e o poder de um único anjo. Fique até o final, porque as revelações que você vai ouvir agora não são apenas história, são um alerta eterno vindo diretamente do trono celestial. Jerusalém estava cercada. O império mais temido do mundo antigo, a Assíria, havia chegado com toda a sua força. Milhares de soldados marcharam até os muros da cidade sagrada, trazendo medo, destruição e arrogância. O rei Senaqueribe, em sua sede de conquista, tinha um histórico aterrorizante. Cidades queimadas, povos destruídos e nenhuma divindade capaz de detê-lo. E agora, seus olhos estavam voltados para o coração de Judá. Os mensageiros assírios não vieram apenas com ameaças, eles vieram com blasfêmias. Zombaram do Deus de Israel diante de todo o povo, dizendo que ele não era diferente dos deuses das outras nações, todos derrotados. O terror psicológico fazia parte da estratégia, quebrar o espírito de resistência antes mesmo de empunhar a espada. A tensão dentro dos muros era sufocante. Havia medo, havia dúvida, mas também havia fé. Uma fé que estava prestes a ser colocada à prova de maneira sobrenatural. Os mensageiros assírios se posicionaram diante dos muros e, com uma voz que ecoava como veneno, lançaram palavras carregadas de escárnio. Eles gritavam em hebraico para que todo o povo entendesse. Não era apenas um ataque ao rei, era uma afronta coletiva, um insulto direto ao Deus de Israel. Não deixem que Ezequias os engane dizendo que o Senhor os livrará, proclamavam. Os deuses das outras nações não puderam salvar ninguém, e o de vocês também não salvará. Era uma provocação calculada, uma tentativa de quebrar o vínculo entre o povo e sua fé. Eles não queriam apenas tomar Jerusalém, queriam arrancar a confiança do povo em seu Deus, fazendo com que a rendição
parecesse a única opção. Lógica. O orgulho de Senaqueribe transbordava em cada palavra. Ele não compreendia que aquele desafio não era contra homens, mas contra o próprio Criador. E ao zombar do Santo de Israel, ele cruzava uma linha invisível, mas mortal. Uma linha que ninguém ousava ultrapassar até aquele momento. Diante de uma ameaça tão esmagadora, o rei Ezequias fez algo impensável aos olhos de qualquer comandante militar. Ele não reuniu seu exército, não traçou uma estratégia de fuga, nem tentou negociar com os invasores. Em vez disso, ele subiu ao templo do Senhor, rasgou suas vestes em sinal de humildade e dor e se prostrou diante de Deus. Ali, em silêncio e lágrimas, ele abriu diante do altar a carta de afronta enviada por Senaqueribe. Com a cidade em pânico e o inimigo às portas, Ezequias orou. Mas não foi uma oração comum, foi um clamor profundo, um apelo desesperado de alguém que sabia que, sem intervenção divina, todos estavam perdidos. Ele não pediu apenas por proteção, mas pela glória do nome de Deus. Senhor, Tu és Deus, Tu somente. Livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Deus. Nesse gesto solene, Ezequias transferia a guerra das mãos humanas para as mãos celestiais. E foi nesse momento que o céu começou a se mover. Enquanto o clamor de Ezequias ecoava dentro do templo, uma resposta divina era liberada por meio da voz de um profeta, Isaías, o homem escolhido por Deus para ser o portador de sua mensagem. Isaías não apareceu com exércitos, mas com palavras que carregavam o peso da eternidade. Ele enviou um recado direto ao rei. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste. Eu mesmo porei um espírito nele. Ele ouvirá uma notícia e voltará para sua terra. E ali farei com que seja morto. Era uma promessa, ousada, quase inacreditável. Afinal, o que poderia deter um império inteiro? Mas Isaías falava com a autoridade de quem já tinha testemunhado o impossível acontecer pelas mãos de Deus. A profecia foi como um raio cortando a escuridão. Deus não só havia ouvido a oração de Ezequias, como já havia decretado o fim daquele que o desafiou. Cada palavra de Isaías anunciava que uma força invisível e imparável estava prestes a ser liberada. A cidade ainda estava cercada, mas a sentença do céu já havia sido proferida. A noite caiu sobre o acampamento assírio como qualquer outra, silenciosa, aparentemente tranquila. As fogueiras ardiam, os soldados descansavam confiantes em sua superioridade numérica e em mais uma vitória inevitável. Mal sabiam eles que o julgamento celestial já estava em curso. Na calada da madrugada, sem que um único guerreiro de Judá empunhasse a espada, uma presença invisível atravessou os limites do natural. Um anjo, não um exército de anjos, mas um único ser celestial, desceu com uma missão precisa e devastadora. Em silêncio absoluto, ele executou uma ordem direta de Deus: destruir. E quando o sol nasceu, a paisagem era de puro terror. 185.000 soldados estavam mortos. Não houve barulho de batalha, nem tempo para gritos de socorro. Apenas corpos, armas no chão, tendas vazias e um rastro de julgamento divino. O que havia sido um exército invencível, agora era poeira diante do Altíssimo. Jerusalém despertava viva, mas Senaqueribe, mesmo sobrevivendo, jamais seria o mesmo. Ele havia desafiado o céu, e o céu respondeu. Mas afinal, quem era esse anjo que sozinho executou o juízo de Deus com tamanha precisão e poder? A Bíblia não revela seu nome de forma direta, e justamente esse mistério faz crescer ainda mais o fascínio em torno da identidade dessa entidade celestial. Alguns estudiosos apontam para Miguel, o arcanjo guerreiro, aquele que aparece no livro de Daniel e no Apocalipse como defensor do povo de Deus. Seria ele,
o comandante das hostes celestiais, o responsável por tamanha destruição? Outros sugerem que se tratava do próprio anjo do Senhor, uma figura enigmática nas Escrituras, muitas vezes confundida com uma manifestação direta do próprio Deus em forma angelical. Esse anjo do Senhor aparece diversas vezes no Antigo Testamento, falando em nome de Deus, recebendo adoração e agindo com autoridade divina. Seja quem for, uma coisa é certa: não era um anjo comum. O que aconteceu naquela noite foi um ato de guerra espiritual de proporções cósmicas. Um lembrete de que quando Deus envia um mensageiro, ele não traz recado, ele traz execução. Mas por que um Deus descrito como amoroso, justo e misericordioso tomaria uma atitude tão extrema? Por que enviar um anjo para matar 185 mil homens em uma única noite? Essa pergunta ecoa como um grito entre os que tentam compreender a justiça divina. A resposta está na santidade de Deus, um conceito muitas vezes ignorado, mas absolutamente central. O Deus da Bíblia não é apenas amor, ele é santo, puro e intolerante ao pecado e à blasfêmia. Senaqueribe não apenas ameaçou um povo, ele ousou zombar do próprio Deus, menosprezando seu nome diante das nações. Ao fazer isso, ele ultrapassou o limite da misericórdia e entrou no território da justiça. O extermínio do exército assírio não foi um ato de vingança cega, mas uma resposta divina contra a arrogância e o escárnio. Aquela noite não foi apenas uma intervenção sobrenatural, foi uma lição eterna. Uma demonstração de que ninguém, por mais poderoso que seja, pode afrontar o Criador impunemente. Quando Deus se levanta para agir, não há exército, coroa ou império que consiga resistir. O que aconteceu naquela noite não ficou apenas registrado como um milagre, se tornou um marco eterno na história da fé. Senaqueribe, o rei que ousou desafiar o Deus de Israel, voltou para casa humilhado, com seu exército dizimado e seu orgulho destruído. E mesmo ali, em sua própria terra, o juízo o alcançou. Foi assassinado por seus próprios filhos dentro do templo de seu deus Nisroque. Uma ironia trágica, onde aquele que zombou do Senhor morreu diante de um ídolo impotente. Enquanto isso, Jerusalém permanecia de pé, intocada, como testemunha viva do poder divino. O povo que antes tremia de medo agora via, com os próprios olhos, que Deus luta por aqueles que confiam nele. Essa história ultrapassa o tempo e o espaço. É um lembrete poderoso de que a arrogância humana jamais vencerá a autoridade do céu. A cada geração, essa narrativa ressurge como um aviso. O orgulho precede a queda, e os que se levantam contra Deus, cedo ou tarde, serão abatidos. Porque diante da soberania divina, toda a arrogância será reduzida ao pó. Agora que você conhece essa história impressionante, pare por um instante e reflita. Se um único anjo, enviado por Deus, foi capaz de eliminar 185 mil homens em uma única noite, o que mais o mundo espiritual esconde dos nossos olhos? Quantas batalhas invisíveis estão sendo travadas nesse exato momento sem que sequer percebamos? O caso do anjo que executou o juízo contra o exército assírio não foi apenas um ato de poder, foi um recado direto à humanidade. Deus vê, Deus ouve, e quando ele se levanta, nada pode detê-lo. O orgulho de um rei que ousou zombar do Criador foi esmagado pela força de um ser celestial que nem precisou ser visto para ser temido. E Jerusalém, contra todas as probabilidades humanas, permaneceu de pé. Não por força, não por estratégia, mas porque a mão de Deus agiu. Essa história também nos ensina que nem sempre o silêncio de Deus é ausência. Às vezes, é preparação. Enquanto o inimigo se arma, enquanto os planos das trevas avançam, Deus observa. E no tempo exato, ele envia seu anjo, seja para proteger, seja para julgar.
O mesmo Deus que levantou um ser invisível para defender, seu povo continua hoje olhando por aqueles que confiam nele, mas também continua sendo um Deus justo, que não tolera o escárnio, o orgulho e a blasfêmia. A justiça divina pode tardar aos olhos humanos, mas ela nunca falha. E quando vem, vem com poder. Se essa história te impactou, se ela te fez enxergar o mundo espiritual de uma forma mais séria, mais profunda, não saia daqui sem deixar seu like. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. E claro, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui, a cada vídeo, a gente revela os mistérios mais ocultos da Bíblia, histórias reais, surpreendentes e muitas vezes esquecidas, mas que carregam mensagens eternas. E lembra, o próximo vídeo pode trazer a resposta que você está buscando. Então, te espero lá no próximo mistério.